Olá, boa tarde a todos. Eu sou Fábio Sobieck, sou System Engineer da RSA Security e na palestra de hoje eu vou trazer o tema Preparando-se para o sucesso no seu projeto de gerenciamento de identidades. Então eu trouxe aqui alguns minutos, de experiência em projetos de gestão de identidade e governança de identidades, e são tarefas prévias que nós sugerimos como profissionais da área de gestão de identidade, que nós sugerimos que vocês realizem antes de qualquer projeto de governança de identidades. Ok? Então, dentro dessa apresentação, o que eu trouxe aqui para nós? Eu vou falar um pouquinho sobre projetos de governança de identidade, o planejamento para esse projeto, como que a gente pode previamente definir as suas identidades, o inventário de software, algo que é bem útil para nós, métodos de autenticação que você já pode escolher antes de elaborar o seu projeto, como você pode já agilizar a definição de perfis, as matrizes de violação que depois você vai utilizar para implementar dentro da sua ferramenta, e vou finalizar com a parte de operações da área de governança de identidades. Então vamos falar dos projetos de governança de identidade. Essa foto, ela exemplifica bem o que é um projeto de governança de identidade. Isso porque raramente a empresa vai iniciar um projeto de governança quando ela estiver na sua concepção ou no início das suas atividades. Normalmente o que a gente vê nas empresas são empresas de longa data, com inúmeros funcionários, inúmeros sistemas, e que precisam organizar a forma como é concedido o acesso, como é controlado o acesso. Então, em inúmeros casos, a gente já vê históricos de auditoria que já passaram e identificaram violações, e é por isso um dos grandes motivadores de se decidir o início de um projeto de governança de identidades. Então, arrumar a casa é algo que vai estar recorrente em todos os projetos de governança. E a gente não pode interromper as atividades para evitar prejuízos para a empresa. Então, o que nós vemos é a empresa em funcionamento e nós organizando esses sistemas e o controle desses sistemas em back-end. Então, para a gente evitar grandes problemas, existem algumas tarefas que a gente pode começar a fazer antes do nosso projeto iniciar. A primeira delas, provavelmente, vai ser a definição das suas identidades. E por que nós dizemos suas identidades? Porque você vai ter múltiplos tipos de identidade ao longo do seu projeto. Nós vamos ter identidades de colaboradores que vão ser diferentes, por exemplo, das identidades de terceiros, ou parceiros de negócio, empresas que vão estar trabalhando junto conosco. Fornecedores, que aqui também é importante, o ataque de supply chain, que é uma tendência agora dos atacantes. Muitos dos ataques que nós vimos acontecer de supply chain, ataques em cima de fornecedores, vêm em cima de gestão de identidades. Então, se a gente preparar esse meio de campo, se a gente já souber como que vai ser o formato dessas identidades, quais os atributos elas precisam ter, quais os tipos de dados que esses fornecedores, parceiros, terceiros, eles precisam fornecer, a gente já pode avaliar melhor isso e já se preparar, dentro do nosso projeto, algo que possa acomodar esses tipos diferentes de identidade. E para não deixar de fora também os nossos colaboradores internacionais. Em alguns projetos a gente viu que, à medida que o projeto foi andando, percebeu-se a necessidade, por exemplo, de acomodar colaboradores internacionais, porque as características deles são diferentes. Por exemplo, o nosso colaborador internacional, ele não tem um CPF, ou às vezes ele vem temporário para a nossa empresa. Então, não se pode obrigar, por exemplo, que esse colaborador internacional ele tenha um RNE, ou que ele tenha um CPF, ainda que ele seja temporário, ou ele uma transferência, Então, à medida que a gente vai absorvendo essas mudanças,
e sabendo e estando preparado para isso, o nosso projeto vai fluir melhor. Dentro de cada um desses tipos de identidade, a gente vai definir os atributos que essas identidades vão ter, as regras de privacidade que é necessário para que a gente possa cumprir a conformidade com as leis nacionais, as leis internacionais. E também é interessante que a gente já defina, nesse momento, as regras de acesso. Nós não vamos aplicar ainda as regras de acesso, mas, pelo menos, definir as regras de acesso antes de começar o seu sistema de gestão de identidades. Um próximo passo que eu vou recomendar para vocês é que nós tenhamos o inventário de software. O inventário de software é uma peça fundamental para nós ao longo do nosso projeto, porque com o controle efetivo dos sistemas que nós vamos saber a capacidade que nós vamos ter que suportar, os tipos de usuário, os tipos de conta, as funcionalidades, o volume de dados que nós vamos trabalhar dentro desses sistemas. Então é importante a gente saber quantos sistemas são, quantos usuários ou contas eu tenho atualmente nesses sistemas, quais são as formas de acesso, quem é o proprietário desse sistema. É interessante a gente nomear um proprietário, porque em um determinado momento eu preciso falar com essa pessoa, às vezes para ter acesso, um acesso elaborado, ou para configurar uma integração. Então é interessante a gente ter um proprietário para cada uma dessas aplicações. É interessante aqui, mapear e entender esse escopo de trabalho vai permitir que a gente tome decisões mais assertivas durante o nosso projeto, economizando tempo, economizando recurso e determinando aí um prazo bacana para o nosso projeto terminar. Né? E aí, tendo essa ideia de volume, facilita também a operação. Então, depois, quando a gente for falar de operação, vocês vão ver que, à medida que eu tenho todos os sistemas mapeados, a minha operação vai com maior facilidade. Também é interessante que você, antes de iniciar o seu projeto, já tenha em mente alguns métodos de autenticação que são mais adequados para a sua companhia. Isso porque métodos de autenticação nós temos os vários, mas alguns deles dependem de hardware, outros dependem de treinamento dos funcionários e outros ainda dependem da adaptação do usuário. Lembre-se que o método de autenticação ele tem que ser fácil para o usuário, tem que trazer uma boa experiência para o usuário. Se o usuário não tiver interesse pelo seu método de autenticação, ele pode buscar métodos alternativos, que normalmente não são os que a gente prefere, que são métodos inseguros, em alguns casos. Quem nunca guardou uma senha num post-it? Quem nunca compartilhou uma senha? Então, é interessante que a gente explore o universo de métodos de autenticação. Nós temos vários métodos, e essa pluralidade não significa que a sua empresa tem que adotar todos. A sua empresa precisa adotar aquilo que mais se adequa aos seus funcionários, aos seus colaboradores, aquilo que o próprio usuário vê e enxerga como algo útil para ele, algo que traz segurança para ele. Então a gente vai focar na facilidade para o usuário, no tempo de resposta dessa autenticação. Se uma autenticação ela demora muito, ela é muito complexa, e o usuário tem que executar isso diversas vezes ao dia, ele começa a reclamar, ele vai deixar de usar aquele método de autenticação. Ele vai dar um jeitinho, ele vai deixar, por exemplo, a estação dele aberta com algum software, alguma coisa que não deixe fechar aquela estação, justamente para ele não ter que se autenticar de novo. O mesmo para sistemas. A gente já viu isso inúmeras vezes. Então, vocês não precisam passar por esse processo. Em alguns casos, menos autenticação significa maior segurança. Existem sites, existem algumas partes da sua aplicação, da sua empresa, que não precisam de autenticação. Não coloque autenticação em tudo, porque isso só vai atrasar e diminuir a produtividade do seu usuário. Então, faça uma análise se aquele recurso que você está acessando realmente precisa de autenticação. Às vezes, pelo fato do usuário estar numa VPN ou estar numa rede interna, já pode liberar esse usuário de ter aquela autenticação. Já considera o acesso através do aonde o usuário está. Ou mesmo por um dispositivo conhecido. O usuário está num dispositivo conhecido, eu posso dispensar uma autenticação. Então, menos autenticação, em alguns casos, vai acabar trazendo maior segurança para você.
vale a pena você investir nisso. Quando for implementar seus métodos de autenticação, algo que seja muito novo, faça de forma gradativa. Nomeie os campeões de alguns departamentos, inicie por eles. Diversos sistemas de controle de acesso vão te permitir ter múltiplos métodos de autenticação validados por usuários. Então, eu coloco o usuário em um grupo, esse grupo vai ter um método de autenticação, ao passo que outros usuários de outro grupo vão ter outro método de autenticação para a mesma aplicação. Explore isso em seu benefício, de forma a avaliar se aquele método de autenticação foi bem aceito pelo usuário. Faça uma pesquisa com o seu usuário, pergunte se ele gostou, ou dê outras opções para ele e deixe que o usuário escolha a opção que melhor lhe convier. Você também pode, nesse sistema, realizar testes A/B. Então, um determinado grupo utiliza somente um método de autenticação e outro grupo vai utilizar outro método de autenticação. E em cima disso, você pode elaborar métricas, como, por exemplo, qual o tempo de login do grupo A versus o grupo B? Quantas vezes o grupo A errou o método de autenticação versus o grupo B? Quantas vezes o grupo B ou o grupo A tiveram que abrir chamados no suporte devido a um problema no método de autenticação? Quantos deles tiveram que acionar métodos de autenticação suplementares porque o método de autenticação original estava bloqueado ou alguma coisa assim? Então, é interessante você executar esses testes para validar quais são os métodos mais eficientes para a sua empresa. Na parte de definição de perfis, é interessante que você defina os perfis previamente. Isso porque muitas empresas deixam para que uma consultoria faça a definição de perfis. Porém, a consultoria, ela não vive o seu dia a dia. Muitas vezes, ela não conhece o seu negócio ou o seu ramo de negócio. Eu sei por experiência própria que, às vezes, a gente vai fazer o levantamento de perfis e não tem dados suficientes. E, normalmente, a gente tem que convocar o cliente ou uma pessoa do cliente para fazer esse levantamento. Então, é interessante que você faça esse levantamento, talvez com o apoio de uma consultoria, mas que você tome a responsabilidade de levantar os perfis da maneira que você prefere. Eu vou contar uma história para vocês, em uma empresa que eu estive, fazendo uma avaliação de gestão de identidades, e nós avaliamos que eles tinham cerca de 5.000 perfis de sistemas. E essa empresa estava feliz com isso. E foi aí nesse momento que eu perguntei, mas quantos usuários você tem na sua plataforma de gestão de identidades? E eles fizeram uma conta de cerca de 4.300 funcionários. Então seria melhor ou mais eficiente para essa empresa que ela tivesse um perfil para cada usuário do que ter 5.000 perfis. O custo de administração desses perfis ele era muito maior e a empresa julgava que estava bem resguardada com essa organização que eles tinham. Mas o custo deles era bem maior. Então, a gente, a partir desse momento, fez um trabalho para diminuir esses perfis a um ponto que ficasse melhor administrado. Então, vale a pena que você faça esse levantamento de perfis e não permita que criem-se vários perfis apenas pelo fato de uma melhor organização. Então, nesse momento, eu digo para você, evite abusar do list privilege. Às vezes, algumas empresas, elas não permitem a criação de um perfil único, porque esse perfil vai ser muito poderoso ou alguma coisa assim. Então, faça uma avaliação correta do seu risco de segurança se você habilitar um super perfil, ou um perfil mais genérico, ou um perfil básico, mesmo que ele dê mais poderes ao usuário, às vezes esses poderes não vão fazer a diferença no risco. Então, evite abusar do list of privilege. Né? Não crie somente perfis baseados nesse conceito. Exercite também a liberdade de acesso. Muitos dos acessos de algumas empresas, a gente viu que poderia ser um acesso público, restrito apenas a quem está dentro da empresa, aos funcionários. Basta o usuário ser considerado funcionário, ele já poderia ter acesso àquele ambiente, àquela informação. Mas, naquela empresa, criou-se um perfil para isso. Então,
se algumas informações elas podem ser liberadas, elas podem ter uma liberdade maior, focada somente na restrição do tipo de usuário ou em algumas outras características, não é necessário criar um perfil para isso. Então pense que menos perfis representam uma melhor organização. E também execute o ciclo de vida dos perfis. Algumas empresas desconhecem isso, mas os perfis também têm ciclos de vida. Existe desde a criação, a manutenção. Você pode exercitar, por exemplo, nomear um dono para esse perfil. E esse dono do perfil é que vai cuidar desse perfil durante a sua existência. Se o perfil precisa ser modificado, precisa ser atribuídos novos sistemas, novas transações, novos acessos ao perfil, é o dono do perfil que vai determinar se essas mudanças são viáveis ou não. É o dono do perfil também que vai fazer a parte de recertificação daquele perfil. Ele, mais do que nunca, conhece o sistema. Ele normalmente é o administrador de um sistema ou de uma área, então ele conhece o que aquele perfil, os acessos que aquele perfil vai conceder. Então, mais do que nunca, ele pode e ele vai ter o poder de fazer o seu processo de recertificação. E no momento que aquele perfil não for mais necessário, é ele que vai determinar o fim do perfil, a morte, né, o apagar daquele perfil. Quando ele não precisa mais, remove-se todos os usuários, faz a sua reconciliação e remove o perfil. Então, o ciclo de vida de perfil também é algo importante que você deve lidar dentro do seu projeto e já deve preparar isso antes do início da implementação do seu sistema de gestão de identidades. Também a matriz de violações. Muitas das empresas acreditam que a matriz de violação ela só é referente ao conflito de interesse, à segregação de perfis, como a gente conhece. Hoje, a matriz de violação ela pode estender a algo mais. Ela pode também, além do conflito de interesses, ela pode avaliar violações de privacidade. Então, por conta da LGPD e da GDPR, agora a gente tem mais coisas a se fazer em termos de violação. Então, é interessante que você faça esse levantamento e defina que tipo de usuário pode acessar aquela informação que não fira uma violação de privacidade. Algo também que é interessante a gente colocar na matriz de violação é perda de histórico. Então, se eu remover um acesso de um usuário em um determinado sistema, eu posso ter uma perda de histórico ali, de ações ou de auditoria. Isso também tem que entrar na matriz de violações. Sistemas onde eu preciso ter controle de integridade, isso também tem que ser lembrado e entrar na matriz de violações. E dentro da sua área de negócio, do seu ramo de atuação, você pode ter violações específicas ao seu tipo de comércio. Se você trabalha com varejo, se você trabalha na área financeira, área bancária, telecomunicações, você pode ter violações específicas da sua área de atuação. Então, também é interessante a gente listar e saber essas violações. Como elas serão implementadas na ferramenta, isso vai ser analisado depois. Uma vez que você tenha mapeado todas essas violações, é interessante apresentar isso dentro da análise de requisitos do projeto de governança, para que a equipe que esteja fazendo a implementação do seu projeto já saiba aonde deve colocar essas violações, esse controle de violações também. E depois que o seu sistema está implantado, algo que é muito importante e que às vezes muitos clientes se esquecem desse importante tema, que é a operação do IAM. Eu já vi uma empresa, por exemplo, que ela não conseguia fazer o handover da consultoria para a empresa, porque a empresa não estava preparada para fazer a operação do IAM. Ou seja, os próprios funcionários da empresa não sabiam como o IAM lidava, não estavam preparados a usar a ferramenta e desconheciam o próprio processo, que foi implementado por uma consultoria. Então, não deixe que isso aconteça também com a sua empresa. Desde o início do seu projeto, se prepare para a operação. Se prepare para receber esse sistema de volta para você e que você saiba tudo sobre ele. Por isso que é interessante você já definir o time de operação
desde o início do projeto, para que ele possa acompanhar o projeto e saber tudo o que aconteceu naquela implementação. Todos os problemas, todas as soluções, os workarounds, como o produto funciona, eles precisam estar treinados naquilo ali, não só na ferramenta, mas também nos processos. Então, esses profissionais de operação, eles precisam estar treinados, já precisam ter os processos definidos, como que funciona esse motor do IAM, os backups, como são feitos os backups, e principalmente como fazer a recuperação de desastres. Lembre-se que o IAM ele vai assumir um ponto importante para a sua empresa. Ele vai assumir parte do core business. Se o IAM parar, a sua empresa pode parar. Então é importante que eles estejam treinados na recuperação de desastres e na continuidade de negócios. Defina os seus próprios SLAs para a sua operação. Esse time de operação tem que estar ligado diretamente com o time de suporte da sua ferramenta. Eles precisam saber os SLAs da ferramenta, o que ela tem de direito, que você, quando comprou a ferramenta do IAM, o que você tem de direito junto ao seu fornecedor. E se for o caso, se você não tiver essa capacidade, você não tiver o staff necessário para fazer a operação, pense numa terceirização. Existem inúmeras empresas e consultorias que podem realizar esse trabalho para você, já vir com procedimentos prontos, onde você só adapta a sua empresa e você pode colocar esse sistema já trabalhando a seu favor. O IAM ele não pretende ser um problema para você, mas sim uma solução. Então não deixe que isso aconteça com você, justamente por você não estar preparado para a operação do seu sistema. Bom, era isso que eu tinha para falar aqui para vocês hoje. Agradecemos aí a sua atenção e lembre-se sempre da nossa empresa SecureID. Quando for pensar na sua ferramenta de gestão de identidades, estaremos à sua disposição. Obrigado.